Sejam bem-vindos ao Kineo Webinars. O nosso tema dessa noite é avaliação e fisiodiagnóstico pelo método de cadeias musculares e articulares de EDS. Eu sou Renata Unger, sou fisioterapeuta e sou coordenadora da formação em cadeias musculares e articulares de EDS no Rio de Janeiro. Muitas pessoas que estão inscritas aqui no webinar hoje, na verdade, não têm ainda familiaridade, não estão acostumadas com os conceitos de GDS, embora muita gente que está aqui na sala, eu estou vendo, já fez formação ou está fazendo formação, mas eu vou conceituar, definir um pouco o método para colocar todo mundo no mesmo lugar, mais ou menos. Bom, o método de cadeias musculares e articulares de EDS é um método global de fisioterapia e de abordagem comportamental, de prevenção, de tratamento das disfunções do sistema locomotor e de reeducação do gesto, baseado sobre a compreensão do terreno predisponente. Isso parece um pouco complicado à primeira vista, né? O que quer dizer exatamente essa compreensão do terreno predisponente? Na verdade, o método GDS, da maneira como ele foi idealizado nos anos 70 por Godelieve Denistroff, ele parte do princípio que o ser humano ele se organiza em cima de múltiplas bases, né? Fatores genéticos, fatores ambientais, familiares, sociohistóricos, e aí a gente tem, ao longo do desenvolvimento, esse indivíduo, ele vai sofrendo todas as influências do meio, os acidentes de percurso, e tudo isso vai construir aquele indivíduo que vai se apresentar a nós no consultório, na sala de aula, no estúdio de Pilates. Então, na verdade, aquele corpo que a gente tem diante de nós é um corpo organizado, uma atitude postural construída a partir desses múltiplos fatores. E a gente vai observar esse indivíduo como um terreno, né? Um terreno que inclui todos esses aspectos. Embora a nossa atuação seja sobre a biomecânica, sobre o aparelho locomotor, sobre as questões ortopédicas e posturais, a nossa escuta e o nosso olhar vão levar em consideração a multiplicidade de fatores que estão envolvidos. E segundo Godelieve Denistroff, esse terreno, ele vai, ao mesmo tempo que caracterizar o indivíduo em termos corporais, em termos psicocomportamentais, em termos de personalidade, vai também predispor esse indivíduo a determinadas doenças, patologias, transtornos, né? E a gente vai, então, tentar, na nossa avaliação, no nosso fisiodiagnóstico, compreender esse terreno para que a gente entenda todo o encadeamento, o jogo de ação e reação que levou esse indivíduo a desenvolver o transtorno que o trouxe até nós. Godelieve Denistroff, ela estabelece, então, a partir de todas as pesquisas que ela desenvolveu, pesquisas essas depois que foram continuadas e aprofundadas pelo biomecanicista francês Philippe Campignon, que hoje é o diretor mundial da formação em cadeias musculares de EDS, ela estabeleceu, então, 6 tipologias psicocomportamentais, às quais estão associados 6 encadeamentos musculares. Essas estruturas básicas constituem arquétipos presentes em todos os seres humanos em proporções variadas. O que isso quer dizer? Que esses 6 arquétipos a gente entendendo aqui como constituintes fundamentais do humano, não é? O arquétipo é alguma coisa de universal, é uma estrutura básica, universal, que está presente em cada ser humano. Então, todos nós possuímos os 6 encadeamentos musculares. Da mesma maneira, todos nós possuímos as 6 possibilidades de comportamentos,
né, as possibilidades de funcionamentos. Todas essas possibilidades estão disponíveis no nosso arsenal corporal e comportamental, porém em proporções variadas. O que vai nos tornar únicos são justamente essas proporções. Quando a gente olha para essas tipologias, a gente vai ver organizações posturais distintas que vão falar de modos de funcionamento distintos no mundo em relação ao meio, em relação às motivações, em relação às aspirações, a maneira como cada indivíduo lida com as situações, mas todos nós podemos enfrentar as situações de uma maneira mais extrovertida ou mais introvertida, de uma maneira mais conectada com os meus afetos, ou mais conectadas com os meus objetivos, do que eu vou alcançar, do que eu vou conquistar. Porém, algumas pessoas vão estar mais propensas a funcionar desta ou daquela maneira. E o que a gente vai observar na nossa prática clínica cotidiana é que muitas vezes as pessoas, elas estão geneticamente, de acordo com todo o desenvolvimento psicomotor delas na infância e todos esses fatores ambientais, tudo isso vai fazer com que aquele indivíduo ele esteja mais propenso a funcionar de uma determinada maneira e utilizando determinadas ferramentas corporais. Mas situações da vida, situações familiares, etc., podem levar esse indivíduo a ser forçado a funcionar de outra maneira, né? Para atender às expectativas de uma família ou para lidar com uma situação adversa inesperada, e esse indivíduo se vê forçado a funcionar de uma determinada maneira, que é diferente daquela que estava prevista nesse projeto inicial dele. Por outras vezes, ainda que esse indivíduo esteja funcionando dentro daquilo que é coerente com a personalidade de base, com as ferramentas corporais de base, ele pode começar a funcionar num excesso e sem adaptabilidade, porque a gente vai perceber que, na verdade, a chave da saúde é a adaptabilidade, é a possibilidade de alternância, é a possibilidade, sim, de eu utilizar todas essas ferramentas corporais, todas essas possibilidades de comportamento. E quando eu me fixo, quando eu me cristalizo e passo a funcionar excessivamente e somente em uma dessas atitudes, é que o meu corpo começa a se ressentir de uma sobrecarga muscular, articular e até mesmo comportamental. Eu estou falando de uma forma bem resumida, né? Bem em linhas gerais, a gente não está aqui se propondo a dar um curso completo, né? A formação é uma formação super longa, muitos módulos e muito complexa, mas eu espero que eu esteja conseguindo trazer em linhas gerais um pouco para vocês a ideia do conceito GDS. As técnicas de leitura corporal do método de cadeias musculares e articulares GDS permitem, então, né, a partir dessas ideias que a gente está desenvolvendo aqui, permitem que a gente identifique em cada paciente o equilíbrio entre esses diferentes arquétipos. Isso vai possibilitar uma compreensão do contexto em que se insere aquele quadro patológico e vai favorecer a individualização da abordagem terapêutica. Essa é uma questão muito importante para a gente, porque existem muitas técnicas, muitos métodos que são todos excelentes, né? Cada terapeuta tem um arsenal de técnicas, de exercícios, de práticas em terapia manual, de manobras, enfim, que são excelentes, seja, por exemplo, na piscina, na hidroterapia, seja na sala de pilates, mas como trazer todo esse arsenal para um olhar individualizado para a questão específica daquele paciente? Essa é a proposta do conceito GDS, que a gente possa compreender esse terreno, compreender de que maneira esses diferentes encadeamentos musculares
como é que está se dando esse jogo de ação e reação nessas tensões recíprocas, para que a gente possa escolher a técnica ideal para aquele paciente naquele momento, escolher a ordem que a gente vai aplicar os exercícios ou as práticas de terapia manual.